Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. Você falou pra gente fora do ar, nesses 8 anos de participando do Bem Amigos e tendo esse pós lá no Leles, teve a situação da Chape, né? Do voo da Chape. A gente soube da queda do avião no jantar sem imagina a estação, de madrugada. Já com umas taças de vinho na cabeça, né? Comendo, assim. Eu lembro que o Caio Ribeiro vai embora antes. Bom menino, né? O Caio sempre vai embora antes. Imagina o Galvão perturbando o Caio. Ah, vai embora. O Caio saiu antes, mas ele volta pra falar. Gente, eu acho que o avião da Chape caiu. E a gente demorou pra processar aquela informação, né? Pô, quê? Então, eu lembro que eu saí pra pegar meu carro. Todo mundo levanta, mas ninguém entendeu o que estava acontecendo. E o Galvão, quando ele se dá conta do que estava acontecendo, ele vai direto pra Globo. Não importa quantas taças existiam no organismo do Galvão naquele momento. Ele zerou, cara. E acho que, de tudo que eu já vi de muito impressionante o Galvão fazer, aquilo, pra mim, foi uma das coisas mais impressionantes. Porque zerou e ele foi pra um molde de trabalho absurdo. Deve ter ficado no ar 24 horas. Porque ele ancorou toda a situação, toda a comoção. E sem dormir. Tava num jantar de confraternização, então ele virou uma outra chave vibe, e foi. né? Mas ele não pensou 2 vezes, cara. Todo mundo meio que falou assim: não, a gente vai trabalhar, né? Agora, acabou. Mas ele, eu acho que é o que chamou mais atenção. Então, o Galvão é o que ele é. Por tudo que as pessoas conhecem, o cara narra qualquer coisa, narra peteca, qualquer coisa que você der pra ele, o cara vai fazer virar entretenimento. Mas esse nível de profissionalismo também que ele tem, talvez, essa história, não sei se as pessoas sabem, mas ele sai direto do jantar volta e vai pra Globo. TV. Na mesma hora. Começa a receber as informações. Na mesma hora. A Lívia tava lá já era Bogotá, não? Ela foi a primeira pessoa que eu tento falar. Eu mando uma mensagem pra ela e fala que você não ficou... diga que você não está nesse avião. Eu queria ver se dava os 2 tracinhos. Aí deu os 2 tracinhos, eu falei, pô, deu os 2 tracinhos. Então o avião... ela não tava. Acho que ela não tinha tava. fugido antes, né? Porque já era de madrugada, não tinha como perguntar, não sabia quem tava acordado, assim. Foi meio caótico, né? Quando chegam as primeiras informações, assim. Mas em termos de cobertura jornalística, que é o que a gente tá falando, isso foi muito impressionante pra mim, assim, como o Galvão já tinha trabalhado horas, né? Já tava ali horas de madrugada e foi ancorar Na verdade, ele ficou o dia inteiro. E entrando 24 horas no Sport TV na Globo, né? Em tudo. Programação plantão. Eu acho que tudo. isso mostra não apenas assim, a qualidade do profissional de excelência. Comunicador nato, mas também, né? cara, como ele se porta diante de todos, sabe? Ele poderia, num status que o Galvão tem, ligar pra uma chefia e falar assim, pô, eu preciso descansar um pouco pra até entrar no ar. Claro! Não, seria super compreensível. Sim. Pô, eu tava tomando vinho aqui, comendo, assim, não tô... Não, na hora, pá. Mas a gente tem um pouco... É que assim, não é todo mundo que vai conseguir fazer o que o Galvão faz, não é isso? É o Galvão. Mas o o Galvão. senso de urgência, Mas né? esse senso de urgência, todo mundo que trabalha com jornalismo tem. Tinha um monte de gente de folga quando o Pelé morreu. Porque o Pelé morre no dia 29 de dezembro. O Zagallo morre, se não me engano, foi 5 de janeiro. Tinha muita gente de férias ainda. Muita gente de folga, emendado. E as pessoas não pensaram 2 vezes. Falaram, isso aqui é um momento muito importante da história. Precisa de todo mundo. E a pessoa vai trabalhar. Mas esse da Chape tem essa questão da pessoa já tá cansada, já tá numa outra situação ali, tomando um vinho com os amigos e, na hora, o Molde falou, cara, eu tenho um trabalho muito importante para fazer aqui. Porque o Galvão, ele meio que a voz, a cara daquela cobertura, né? Ele ancora todo aquele momento. Pô, ele ancora o velório. Então, o velório... Cara, aí você imagina, você demais. narra todo tipo de esporte. Aí, de repente, você tem que ancorar um velório coletivo... dos jogadores da Chape. Onde tem também dos jornalistas. Companheiros dele, né? Então, é surreal aquilo. Eu lembro surreal. bem o Galvão falando, né? Não tem limite, né? Nunca O jeito que imaginou. você é testado, né? Não tem. Os caras saíram vivos pra fazer um jogo de futebol e voltam no caixão. Tava no jogo da Chape. O jogo que classifica. Que fui contra o Palmeiras. Tá, no o último jogo do Brasileirão ali, antes de ir da viagem. Então, assim, isso pra mim também é uma coisa muito louca. Eu tenho vídeos no meu celular até hoje, porque eu entrevisto o Kleber Santana, o Caio, que era o técnico, tava no banco. E os caras estavam muito felizes. E eu lembro que quando acaba o jogo, o Palmeiras é campeão brasileiro, o técnico era o Cuca, até
enfim, tinha o Gabriel Jesus no elenco. Era esse Palmeiras, né? Campeão brasileiro de 2016. Mas eu tava com a Chape. Então, eu tava na perspectiva da Chape. E assim, as entrevistas dos jogadores eram... Pô, muito legal ver essa festa aqui, porque a gente quer ver essa festa agora na final da Sul-Americana. Então, pra gente, ver essa festa do Palmeiras é muito legal. A gente tá indo com essa energia. A gente tá indo viajar com essa energia pra Colômbia. Então, foi a última entrevista dos caras, né? Porque eles saem de lá, eles dão a entrevista em campo, depois tem a coletiva e depois eles viajam. Então, eu falei, gente... Né? Nunca, imagina, você não passa na cabeça de ninguém, né? E eu fiquei assistindo depois de muito tempo eu ficava vendo as imagens do pessoal no banco, dos jogadores, da torcida naquele dia, porque realmente, acho que, né, ficou impactante para todo mundo, mas de uma certa forma estava todo mundo participando de algum momento ali, então eu estava no jogo, depois o Galvão foi fazer esse pós, assim, que... Pós não, né? Mas a cobertura ali de todo o acidente e do velório e os desdobramentos, assim. É um capítulo que... Acho que é a maior tragédia, né? A gente tem, né? Juntando a imprensa, então... Tantos colegas que a gente perdeu, né? Vitorino Schermon, Paulo Cleman, o pessoal da Globo, né? O Guilherme, né? Assim, imagina como é que deve ter sido... Pra surreal. Trabalhar depois, além da história da Chape ser uma tragédia, a perda dos companheiros. Como é que foi o seu processo de cobertura nisso tudo? Porque pra onde você foi? Eu lembro que, eu não sei, eu tinha um plantão, porque nessa época eu tava migrando, né, pra apresentação. Depois eu voltei pra reportagem, eu fui pros Estados Unidos, né, porque foi 2016, foi no final do ano. Então eu já sabia que eu ia viajar. Pra ser... Foi 2016 ou eu tô viajando? É 2016 o avião da Chape. É 2016. Então eu já sabia que eu ia viajar, né? Eu já tava meio que nessa questão de mudança de país. É isso mesmo. É 2016. Então, mas eu fazia plantão no Rio. Então eu vim pra cá pra apresentar o Sport TV News. Tinha mais de uma edição por dia no final de semana também, acho que era isso. Então eu vim pra fazer um plantão. Então eu apresentei um desses programas que foi dedicado a essa cobertura. E aí, nessa altura, a gente já tinha repórter lá, já tinha o deslocamento de outros repórteres lá. Mas assim, é muito difícil de você fazer isso sem se envolver. Eu acho que quem tava lá antes para receber era a Lívia e o Rafa, né? Isso. Rafa mas aí depois o Edgar foi, o nosso É. correspondente dos Estados Unidos, que era antes de mim, que era o Bruno Cortes, ele foi. Então, a minha lembrança é essa. Eu vim pro Rio e ancorei o programa daqui. Porque eu tava fazendo essa função. Daí eu voltei a ser repórter, né? Como correspondente. Aí eu volto, engravido. Daí eu fico um tempo fora, volto. E agora volto pra essa função de apresentadora. Eu queria, saindo dessa página aqui, não tem como a gente não citar. Sempre que a gente sabe que alguém esteve envolvido nesse processo, a gente tem que jornalismo é isso, falar sobre isso, porque para entender os bastidores, né? Quando você falou ali, lembrou disso, eu falei, nossa, esse é um papo que a gente tem que botar em on, porque todo mundo lembra o que estava fazendo nesse dia, né? Eu tava chegando em casa depois de beber com os amigos, por exemplo. Por pouco eu não peguei a televisão, porque eu não liguei a televisão. Eu cheguei e dormi. Eu e meu irmão chegou, vamos pro quarto, porque normalmente a gente chegava em casa, ainda liga a televisão, pra ver se pega no sono, e eu ia ver, ia ficar acordado. Eu trabalhava na rádio nessa época, na Rádio Tupi. Então, assim, não tem como não falar, porque é um fato trágico do nosso esporte e do jornalismo brasileiro, né? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.